A paz do Senhor para os irmãos, que Deus abençoe a cada um, que nesta noite nós venhamos nos alimentar da poderosa palavra de Deus. Bom é estar na presença do Senhor, bom é fazermos a obra de Deus. Quero convidar os irmãos, vou esperar um pouquinho para você pegar sua Bíblia, e nós temos uma palavra muito especial para você nesta noite. Eu louvo a Deus pela vida de cada um dos irmãos, pelos membros desta igreja, louvo a Deus pelos nossos internautas, que Deus continue te abençoando, te dando graça, te dando força para enfrentar o dia a dia. Cada dia é uma história, e cada história é uma vitória para a nossa vida. Eu tenho certeza que há um mover de Deus, há um agir de Deus na nossa vida, e que nos fará vitoriosos. Teremos dificuldades, como disse domingo passado, dias difíceis, mas todos os dias nós teremos a mão de Deus nos protegendo. Eu quero louvar a Deus por esta noite, e eu quero convidá-los a abrir a sua Bíblia na carta de Paulo a Timóteo. Aí você vai dizer: pastor, o senhor vai ler Timóteo? Timóteo é para pregar para obreiro. Não, Timóteo é para pregar para todo mundo, não é? É para todo mundo. Até porque eu tenho certeza que em algum momento você também é obreiro na sua casa. Eu estava conversando com o nosso irmão Misael, presbítero da igreja, comentando sobre a minha preocupação que eu estou tendo. Conversei ontem com o evangelista Douglas, conversamos hoje com a minha esposa e meus filhos, e eu tenho uma certa preocupação. E eu queria chamar a atenção dos pais. Hoje é um culto pastoral, de ensino pastoral. Eu quero chamar a sua atenção, pai. A Bíblia tem um versículo lá no livro de Provérbios. Não é o que eu vou ler agora não, espera só um pouquinho. A Bíblia tem um versículo lá no livro de Provérbios que diz assim: ensine a criança no caminho em que deve andar. Acho interessante esse texto, porque esse texto não diz para nós, irmão Misael, para ensinar a criança o caminho. É muito fácil ensinar o caminho. Guarde bem isso. Os avós, os pais, os tios, as tias, as mães, as avós. É muito fácil. Olha, faz assim, faz assim, faz assim. É muito fácil, fazer isso é fácil. A Bíblia não diz para você fazer isso. A Bíblia diz para você ensinar a criança no caminho. Ou seja, caminhar com ela. E eu quero te convidar a colocar um objetivo na sua vida. Você, irmão, que tem filho adolescente, filhos jovens, tem filhos que não estão vindo para a igreja por causa da situação, mas tome cuidado. Há um poema, depois no final eu quero ler para você, que há um poema de uma escritora, me parece que é mexicana, Marina Colasanti, que diz o poema o seguinte: a gente se acostuma, mas não devia. Cuidado, irmão, irmã, por você estar se acostumando a ficar em casa. Tome cuidado, porque é totalmente diferente estar em casa e estar na igreja. Nós estamos tendo um momento por conta da situação, mas nada substitui a nossa comunhão com Deus e a comunhão com os nossos irmãos. Nada substitui. Então,
tome cuidado com o seu filho, cuidado com o que ele está acontecendo, cuidado com o que ele está assistindo, assista a ele, seja pastor da sua casa, chame a sua esposa para orar junto, chame os seus filhos para orar junto. É momento da igreja se unir, mas cada um, igreja dentro da sua casa, se unindo dentro da sua casa. Amém, queridos? Vamos lá, eu quero ler um versículo da palavra de Deus, que está na carta de Paulo, na primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo de número 4, 1 Timóteo, capítulo de número 4, versículo de número 6 e 7. Eu vou ler esses dois textos, esses dois versículos, e depois nós vamos caminhar um pouquinho na meditação da palavra de Deus. Diz assim: propondo estas coisas aos irmãos, então veja bem, o conselho de Paulo para o pastor Timóteo, ele diz: propõe estas coisas aos irmãos. Só esse texto, só essa parte. Se você quiser grifar na sua Bíblia aí, coloque aí. A obrigação minha é propor aos irmãos: serás bom ministro de Cristo Jesus, criado com as palavras de fé e de boa doutrina que tem seguido. Mas o versículo 7 é o que eu quero chamar a atenção dos irmãos. O versículo 7 diz assim: mas rejeita as fábulas profanas e de velhas, e exercita-te a ti mesmo em piedade. Hoje é um culto de doutrina, de ensinamento, e eu quero chamar a atenção dos irmãos para essa palavra: exercita-te a ti mesmo. Mas não de qualquer jeito, mas não de qualquer maneira. A minha esposa é fisioterapeuta, ela deve estar assistindo, e ela pode, eu devia ter falado com ela isso hoje, esqueci. Mas a pessoa que faz exercício de qualquer maneira, ela corre o risco de se lesionar. Trazendo isso para a questão espiritual, se nós fizermos a obra de Deus de qualquer maneira, nós também corremos o risco de nos lesionarmos espiritualmente. Eu acho interessante que eu até anotei aqui, esse mesmo versículo, o número 7, o mesmo versículo, em outra tradução, a tradução da mensagem, a Bíblia é a mensagem. Olha o que diz a palavra de Deus: afasta-te de histórias tolas, afasta-te de histórias tolas, que se disfarçam de religião. Olha só. Exercite-se diariamente em Deus, nada de flacidez espiritual. Veja bem. Eu até perguntei para minha esposa o que é flacidez. Mulher não gosta dessa palavra. Quem gosta dessa palavra? Mulher principalmente não gosta. Flacidez é aquela coisa que está sem consistência. Pele flácida. E aí o comentarista diz isso: afasta-se de histórias tolas que se disfarçam de religião, exercite-se diariamente em Deus, nada de flacidez espiritual. Mas ele, na Bíblia King James, ele vai mais profundo ainda. Ele diz assim: mas rejeita as fábulas profanas e os falatórios insensatos, exercita-te, porém,
na piedade. Quando a gente olha para isso, a gente tem que ter em mente essa palavra exercitar. E eu anotei aqui para a gente não desviar a nossa linha de raciocínio. Para se conquistar qualquer coisa requer disciplina. Ninguém consegue atingir o seu objetivo se não tiver disciplina. Disciplina não no sentido de punição, não no sentido de privações, não. Disciplina no sentido de ter começo, meio e fim. Disciplina para acordar cedo, levantar cedo, disciplina para almoçar no horário certo, disciplina, regras. Nós precisamos de regras. E eu quero chegar lá no final com esta palavra. Nós precisamos de regras. Para nós nos exercitarmos não é de qualquer jeito, não pode ser de qualquer jeito. Então essa é a primeira palavra. Requer disciplina, ações deliberadas, determinadas, definidas, metas. E essas metas não pode ser uma meta qualquer, irmão Arlindo. Ela tem que ser uma meta bem clara, bem objetiva, principalmente na nossa mente. Por isso que Paulo diz lá em Filipenses, para nós pensarmos em tudo que é bom, tudo que é puro, tudo que é honesto, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, nisto pensai. Então nós precisamos arejar a nossa mente com clareza espiritual. Guarde bem isso. A segunda coisa que eu acho interessante, que a disciplina nos remete a suor, esforço, treinamento, exercícios difíceis e também requer demandas específicas. Por exemplo, eu tô meio barrigudo. Se eu quiser perder a barriga, eu preciso ter metas e disciplinas rígidas. Controle da alimentação, exercício, o profissional tem que me orientar de como que eu tenho que fazer, de como eu não tenho que fazer, a postura, essa coisa toda. Veja bem, e isso é importante para nós, isso é importante para a sua vida. Você que está aí sentado no seu sofá, tranquilo, guarde bem isso. Afaste-se de histórias tolas, que se disfarçam de religião. Exercite-se diariamente em Deus, e nada de flacidez espiritual. Bom, para que nós possamos nos exercitar, existem duas coisas importantes. Se você quiser anotar, por favor, anote aí. Eu estou vindo bem devagar, porque eu quero que chegue até o final para que você entenda de que Deus está te chamando nesta noite para um compromisso com Ele. Jovem, adolescente, criança. Ah, pastor, mas criança também? Criança também. Obreiros, os evangelistas, os pastores, os presbíteros, os diáconos, diaconisas, todos nós precisamos nos exercitar. Porque se nós pararmos de exercitar, o que vai acontecer? Nós vamos ficar o quê? Obesos espirituais. E Deus não quer que nós sejamos obesos espirituais. Eu estou falando isso com temor e tremor. A minha vontade aqui, e eu vou dizer para você, a minha vontade é de cair na presença de Deus e pedir: tenha misericórdia de mim, Senhor. Tem compaixão de mim. Porque
a Bíblia diz que, eu disse isso domingo passado, não sei se você vai lembrar, mas eu disse isso domingo passado, a nossa luta não é contra a carne, não é contra sangue, mas a nossa luta é contra os principados, contra as potestades. E eu quero dizer para você, querido, se tem uma coisa séria, mas muito séria, que eu preciso dizer isso para você: o diabo não tem pressa de nos tirar da presença de Deus. Eu vou repetir: o diabo não tem pressa de tirar-nos da presença de Deus. Guarde bem isso. Então, quando a gente fala em treinamento, em exercícios, duas coisas importantes para nós pensarmos. Primeiro, o condicionamento envolve exercícios de treinamentos repetitivos. Série. Você que é, os irmãos que gostam de academia, as irmãs que gostam de academia. Série de 10, série de 15, cada exercício, então você tem que fazer exercícios repetitivos. E fala a verdade, não é fácil. E por que às vezes nós não queremos fazer o exercício espiritual repetitivo? Por que nós achamos que só uma vez estar na igreja está bem? Por que nós achamos que só a hora da live está tudo certo? Não! Você precisa se alimentar da palavra de Deus de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, a hora que Deus te chamar, a hora que Deus te incomodar, você precisa estar atento a isso na sua vida. Então você precisa fazer esses exercícios repetitivos, e este exercício repetitivo vai gerar em você resistência e habilidade. Resistência para vencer o maligno, resistência para vencer o pecado, resistência para vencer as hostes espirituais da maldade, e habilidade para enfrentar toda e qualquer circunstância. Paulo diz isso lá em Filipenses. Não é isso que ele fala? Eu sei ter abundância, sei estar abatido, eu sei passar necessidade, sei viver também em grandes condições, em condições boas. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então você precisa ter resistência e habilidade, e só fazemos isso quando nós treinamos. A segunda coisa que eu quero chamar a atenção de você é isso. Wesley, vou falar com o Wesley aqui. Você está gordo? Tá. Alexandre, você está barrigudo? Tá. Misael, você também está fora de forma, tá? Tá. Eu também estou. Aí é o seguinte, olha lá, estão apontando lá, os dois lá atrás, também estão. Então, presta atenção nisso. Eu estou tentando fazer a coisa mais natural possível, para você entender a profundidade das questões espirituais. Então a primeira coisa, quando você se exercita, você adquire resistência e habilidade. Mas tem uma segunda coisa que é importante. Você imaginou? O nosso endócrino, o nosso nutricionista, chega para nós e fala: olha, Rosinei, é o seguinte, você precisa eliminar pão, você precisa eliminar isso, você precisa eliminar isso, e quando você elimina, você vai chegar à sua condição, a sua condição normal, natural. Certo? Entendeu aí, irmãos? Você está entendendo o que Deus está falando com você? Dá um joinha aí, né? Estou entendendo, pastor, estou entendendo. Só que tem um detalhe. O irmão Misael chega para mim e fala: pastor, fui lá no endócrino, fui lá no nutricionista, pastor, está tudo errado a minha comida, preciso mudar tudo. Aí fala: isso mesmo, então muda.
que acontece com Misael e comigo e com toda a companhia limitada? A gente levanta de madrugada, vai para a geladeira, ou não, olha lá, o Joe está fazendo, fala a Deus, ele está falando isso, né, Joe? Né? Tá aí. A gente come demais, né? E exagera na nossa alimentação, e toma, e tem um negócio, eu não vou falar o nome porque nós estamos na internet, eu não vou fazer propaganda de nada, né? E tem aquelas bebidas gasificadas, eu não vou falar o nome, mas você está entendendo o que eu estou falando, né? E você se enche de tudo aquilo que não presta, e aí você acha o seguinte, mas não dá, eu não consigo. Peraí, que negócio é esse? Eu acho interessante que eu quero que você entenda isso, que o condicionamento é individual. Deus está falando com cada um de nós. E não adianta você falar assim, Deus está falando com você aí, esposa. Aí está aí vendo, esposa, esposo, Deus está falando com você. Não, Deus está falando com uma pessoa, individualmente. Individualmente. Um atleta pode procurar ajuda, pode contratar um bom profissional para fazer um bom trabalho, mas quem tem que fazer o trabalho, quem tem que exercitar é quem? O atleta. Aí o profissional lá, o personal trainer, vai lá, te dá todas as receitas que tem que fazer, e aí você não faz e joga a culpa em quem? O meu profissional não está dando certo, vou trocar de profissional. É aquela mesma coisa quando você olha para o espelho, né? Na palavra de Deus, Pedro diz isso lá em Pedro, né? A gente olha para o espelho, e a gente olha para o espelho, e o espelho mostra para a gente que a gente está descabelado, que a gente está com a gravata torta, que a gente está tá fora de forma, e está tudo bem. O espelho mostra isso. Aí você pega o espelho, fica com raiva do espelho, e joga o espelho na parede, e pega outro espelho. O que vai acontecer? A mesma coisa. É a mesma situação. Então, você pode contratar quem você quiser, você pode ter o melhor pastor, você pode ter o melhor líder, você pode ter o melhor regente, mas se você não fizer a tua parte, não vai adiantar nada. É individual. Cada um treina uma habilidade específica para competir, e Paulo incentivava para condicionar a piedade. Voltando lá para Timóteo 4:7, por favor, olha lá, Timóteo 4:7, por favor, Timóteo 4:7, por favor, ajuda aí, tá lá, tá aqui, obrigado. O apóstolo Paulo orienta Timóteo para exercitar a ti mesmo. E aí eu lembro de Paulo quando escreve aos Coríntios, a igreja de Coríntios, na passagem da ceia. Ele diz o quê? Examine-se, pois, o homem, os outros. Não, examine-se o homem a si mesmo. E aí Paulo está enfatizando novamente a mesma coisa. Examine-se o homem a si mesmo, exercita-te a ti mesmo. Não adianta você falar para o outro que o outro tem que fazer, que o outro tem que fazer. Não adianta falar, é você que tem que fazer. E aí, Paulo usa uma palavra muito interessante, que é a palavra piedade. A palavra piedade é um termo que às vezes sugere algo que não é totalmente atrativo ou simpático. A grande característica da palavra piedade, no grego é eusébia, e que aponta duas direções. A piedade aponta para dois caminhos, duas direções. Quais são as direções, pastor? Primeiro,
a direção de como nós nos comportamos, como nós adoramos corretamente a Deus e como nós damos o que lhe é devido. Esta é a primeira direção. Como você comporta diante de Deus, como você adora diante de Deus, como você consegue transferir a Deus tudo aquilo que Deus já fez pela sua vida. Mas a piedade também, ela serve como nós nos comportamos uns com os outros. Ou seja, ela nos diz como nós nos relacionamos com Deus e como nós nos relacionamos com o próximo. Isto é piedade. A piedade é como você se relaciona com Deus, como você trata o seu compromisso diante de Deus, como você faz as coisas acontecer na obra de Deus. Mas a piedade também revela como você se relaciona com os irmãos. E aí o próprio Jesus disse, né? Quando aquele homem chegou e falou assim, qual é o maior mandamento? E Deus falou assim, olha, o maior mandamento é esse: ame ao teu Deus sobre todas as coisas e ame ao próximo como a ti mesmo. Olha só, é um complemento. Não existe, irmãos, espiritualidade somente na vertical. Aliás, nós estamos ouvindo tanto essa palavra ultimamente, né? Isolamento vertical, todo mundo nas suas casas. E aí tem outros lá tentando isolamento horizontal. Alguns só. Não, aqui não existe, irmãos. Se nós não nos relacionamos bem com Deus, também não nos relacionamos bem com os nossos irmãos. E se nós não nos relacionamos bem com os nossos irmãos, também não nos relacionamos bem com Deus. Um complementa o outro. Isso é muito importante. A piedade é a expressão prática da nossa adoração a Deus e do nosso serviço aos homens. De como nós nos relacionamos com Deus e como nós nos relacionamos com os homens. Paulo nos ensina que o currículo completo da a responsabilidade cristã com relação às verdades das Escrituras, ela é tríplice. Chegamos a essa conclusão. Qual é a conclusão? Primeiro, aprender as verdades das Escrituras. Segundo, apropriar-se da verdade das Escrituras. E terceiro, viver e praticar as verdades contidas na palavra de Deus. E eu quero que você entenda isso, querido. Guarde isso. Se você conseguir guardar isso hoje, que a piedade é a forma como você se relaciona com Deus e com os homens, eu quero que isso fique guardado dentro da sua mente, dentro do seu coração, e coloque em prática isso. A vida de piedade é a prática da nossa adoração a Deus. Eu já disse isso. E aí eu quero convidar os irmãos a abrir a sua Bíblia na segunda epístola de Pedro. A segunda epístola de Pedro, capítulo de número 1. Versículos de número 5 em diante. Nós vamos por parte, tá? Isso. Quando nós falamos sobre a piedade, a obra da piedade, de como a piedade se manifesta, nós podemos dizer que o apóstolo Pedro, ele lista uma série de virtudes que relaciona a forma que você lida com as coisas, a forma que você trabalha e a forma com que você age. E é interessante que
esta forma, ela tem umas coisas importantes na nossa vida. Então, duas coisas importantes que ele começa dizendo no versículo de número 5. E vós também, pondo nisto toda a diligência, acrescentai à vossa fé a virtude, e a virtude a ciência. Presta atenção. Volta no 5, deixa aí, por favor. Quero que você entenda isso. O apóstolo Pedro coloca as virtudes que se relacionam em sua segunda epístola, antes da fraternidade e do amor, como sendo parte deste resultado final, depois de termos crescido na fé, na virtude, no domínio próprio e na perseverança. Então, a gente precisa entender uma coisa. Deus nos oferece todas as coisas e todas as circunstâncias para nos conduzir a uma vida de santidade. Isso é fato, baseado no capítulo 1 do versículo 5 ao 8. Mas ele também, apesar dele oferecer para nós todas as circunstâncias, ele nos oferece também as preciosas promessas. Põe no versículo 3, o versículo, deixa eu só abrir aqui, que aí eu já falo para você Vanier. Vamos lá. É versículo 4. Põe o 4. Isso. Olha o que ele diz. Versículo 4. 2 de Pedro, capítulo 1, versículo de número 4. Olha o que ele diz. Pelas quais eles nos têm dado grandíssimas e preciosas promessas. Veja bem. Ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas. Para que ele nos dá grandíssimas e preciosas promessas? Para que possamos nos animar em meio à luta que nós estamos e iremos enfrentar. Olha bem, olha a conjunção do verbo que eu estou dizendo. Que nós enfrentamos, estamos enfrentando e vamos enfrentar. Você tem preciosas promessas. Eu tenho preciosas promessas. Por quê? Baseado nesta promessa, você consegue vencer toda a dificuldade, todos os obstáculos que vêm e que vão acontecer na sua vida. Quais promessas? Poderíamos falar de várias promessas, mas uma das promessas que eu acho fantástica, e eu falei isso terça-feira passada, sobre a presença de Deus. A presença de Deus. Essa semana eu atendi uma paciente que teve alta do hospital aqui próximo. Ela é evangélica e ela foi acometida da Covid-19 e ela ficou 12 dias internada. E ela compartilhou comigo uma coisa interessante, que eu quero compartilhar com você. Ela ficou 12 dias sem receber uma visita, ficou 10 dias sem estar sabendo o que estava acontecendo lá fora. Ela recebia apenas 2 visitas, a da faxineira que vinha de manhã e da mulher, da pessoa que levava a refeição dela de manhã, de tarde e de noite. E nesse período que ela não recebia ninguém, vinha à mente dela o Salmo 23. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. Você tem essa promessa de Deus na sua vida, querido. Você tem
esta promessa. E ela disse para mim: doutor, é o seguinte, eu tinha tanta certeza de que Deus estava ali, que chegou um momento de eu olhar e pensar: se Ele não estiver aqui, eu vou estar com Ele. Grande promessa: eis que estarei convosco todos os dias. Todos os dias. Todos os dias. Você não vai experimentar a presença de Deus somente quando as coisas estiverem bem na sua vida. Não, 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 Senhor. Você vai experimentar a presença de Deus principalmente no dia da angústia. A Bíblia diz que no dia da angústia me esconderá no seu pavilhão. A Bíblia diz lá no Salmo 120: na minha angústia clamei ao Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Você tem preciosas promessas para te animar em meio às grandes tribulações que você está enfrentando e que ainda vai enfrentar. Olha o que Pedro diz: nós tem dado preciosas promessas. Que coisa boa. Mas não é só as preciosas promessas que Deus tem dado para a tua vida. Deus também, continuando o texto, para que por elas fiqueis participantes da natureza divina. Oh, que coisa boa, Misael! Deus nos convida a ser participante da sua natureza, e com isso nós não nos corrompemos com as coisas deste mundo. Presta atenção nisso. E aí, ele diz o seguinte: havendo escapado da corrupção pela concupiscência que há no mundo, verso de número 5, agora sim, o verso de número 5. E vós também, pondo nisto mesmo toda diligência. Eu queria que você parasse um pouquinho nessa frase, nessa palavra diligência. Ele diz para nós sermos diligentes, significa destacar pela dedicação, cuidado, excelência em tudo que faz, prezando por cada detalhe em suas tarefas, para além do empenho. Veja bem, isso é diligência. Então você tem Deus que nos oferece todas as circunstâncias para nós enfrentarmos, preciosas promessas, adquirimos a natureza de Deus, e com isso nós não ficamos corrompidos. Por quê? Porque quando você é corrompido, a palavra de Deus não faz efeito na sua vida. Quando você é corrompido, o que acontece? Você se afasta daquele que tem poder, daquele que faz, daquele que opera. Mas quando você não se corrompe, você vai deixar com que a palavra de Deus se cumpra na sua vida, de Romanos 8:31, parece. Vamos lá. Veja aí, se é 8:31. Vamos lá. É isso mesmo. Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? 32. Aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como não nos dará também com ele todas essas coisas? Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem o justifica. Quem o condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Aí o versículo 35, ele fala uma coisa importante, de que só consegue ver isto quem não está corrompido a sua fé. E ele diz assim: quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, a perseguição,
ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo dia, somos reputados como ovelha para o matadouro. Mas em todas estas situações somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. 38, porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem a potestade, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nós buscarmos as coisas de Deus com diligência. Voltando lá para Pedro, por favor. Voltando a nós olharmos e termos essa diligência, nós vamos alcançar resultados e objetivos quanto conduzir o nosso processo de estarmos buscando a Deus diligentemente. E aí, ele nos dá uma escala de virtudes, versículo de número 5. Primeiro 5. Isso. Aí ele diz o seguinte. Agora nós vamos correr esse versículo palavra por palavra, para a gente encerrar. Tem mais um hino para cantar? Dá para cantar mais um hino? Dá? Vamos lá. Vamos lá. Diz assim: e vós também, pondo nisto toda a diligência, que significa toda a dedicação, toda a excelência, em todos os detalhes, enfim, fazendo o melhor, você pode encontrar fé. Acrescentai a vossa fé, é a primeira coisa que nós precisamos ter na nossa vida. Uma vez um rapaz, ele falou para mim o seguinte: eu não gosto de crente, não gosto daquele negócio, e eu queria discutir com você a Bíblia. E aí eu perguntei para ele: você crê que a palavra de Deus, que a Bíblia é a palavra de Deus? Ele disse para mim o seguinte: não creio. Eu falei: então com você não tem como discutir. Porque se o Espírito Santo de Deus não nos convencer de que esta palavra nos conduz ao céu, se o Espírito Santo não convencer, quem dirá eu? Quem dirá o Misael? Não tem como. Então a primeira coisa que você precisa acrescentar na sua vida é a fé. Fé pessoal em Cristo Jesus. Efésios capítulo 2, versículo 8, depois a gente volta para o capítulo, versículo 5. Efésios capítulo 2, versículo de número 8. A palavra de Deus diz assim, eu vou ler aqui, alá. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Verso 9, não vem das obras, para ninguém se gloriar. Ou seja, quando você tem uma diligência de buscar fé em Deus, versículo de número 8, volta lá por favor, você alcança salvação, o dom da salvação. Só que, voltando para Pedro, capítulo 1, versículo 5, diz a palavra de Deus que quando você tem fé, acrescenta a fé, você acrescenta uma coisa chamada virtude. E essa virtude, nós não vamos ter tempo para falar de tudo isso, mas só para você entender o que são quais são as virtudes que foi nos proposta e foi nos oferecida. Essa virtude que Pedro está falando é aquela virtude do Espírito Santo, de Gálatas 5:22. As obras da carne e o fruto do Espírito. Nós precisamos gozar desse fruto na nossa vida.
5:22 de Gálatas, só para a gente aqui, 5:22 de Gálatas, diz a palavra de Deus o seguinte: mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança, e contra estas coisas não há lei. Só que voltando lá para Pedro, quando você tem fé em Cristo, quando a virtude da fé vai acrescentando ciência. Que ciência é essa? O conhecimento de Deus. Você conhece Deus. Você percebe que vai entrando numa escala, né? Fé, virtude, ciência. E esse conhecimento de Deus que Paulo está dizendo aí, que Pedro está dizendo, esse conhecimento não é o conhecimento adquirido nos bancos da faculdade. Não, é um conhecimento experiencial. Ou seja, sabe o que acontece? Eu lembro muito disso. Quando eu me formei, quando eu me graduei, a gente todo alegre, porque pegou o canudo, e aquela festa toda. Só que depois de um tempo, eu tinha que atender. E o que a faculdade me ensinou, foi bom? Foi. Foi necessário? Foi. Mas a experiência da prática, eu fui adquirindo. É aquele negócio, você se forma advogado, você não já é um advogado profissional. Você tem que ter uma vivência. Você vai adquirindo experiência, a fé, a virtude é a ciência. Você vai conhecendo quem é Deus na sua vida. Você vai experimentando o agir de Deus na sua vida. Verso de número 6. Só que ele diz o seguinte: e a ciência, nós vamos experimentar a temperança. Gálatas 5:23 diz assim o seguinte: contra essas coisas não há lei. Certo? E aí ele vai falando o seguinte: depois que você adquirir um domínio próprio, que é a paciência, a temperança, melhor dizendo, você vai adquirir a paciência. E a paciência é você perseverar seguindo a Cristo, independente da condição que foi te colocado. Você está preso, como Paulo estava preso. O que Paulo fazia? Orava e cantava. Paulo estava livre. O que ele fazia? Evangelizava. Ele não era preso à circunstância. E a paciência é isto que a gente precisa ter. Porque quando a gente tem alguma coisa negativa para nós, o que acontece? O que você faz, Vanier? Quando as coisas não dão bem, não fica certo com você, você fica todo agitado, porque, né? Foi o que aconteceu aqui domingo passado, ou sábado, né? Que caiu a rede aqui. O Vanier, irmão, você precisa de ver o Vanier. E ele corria para sair, ir lá para o moldo e voltava. Por quê? Porque ele queria. E independente dessa circunstância que você passa no dia a dia, você tem paciência. Você fica calmo. Aí tem um hino bem antigo, né? Diz assim, ó: calmo, sereno e tranquilo, sinto descanso neste viver. Aí depois eu já não sei mais, né? Calmo, sereno, porque você tem paciência. E aí a palavra de Deus diz que a paciência, ela vai gerar piedade, ou seja, vai gerar em você a forma que você lida com Deus e com os homens. E aí, para encerrar, verso de número 7, e a piedade, o amor fraternal, e o amor fraternal, a caridade. Ou seja, nós encontramos aqui três coisas: a fraternidade,
a comunhão entre irmãos e no final, 1 Coríntios capítulo 13, ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, e se não tiver amor, de nada seria. Ah, irmão, isso aqui é muito sério, porque nós não fazemos as coisas obrigado. O Joe está aqui tocando, se ele não estiver fazendo por amor, nada vale. O Wesley está ali mexendo na internet, se não fizer por amor, não vai adiantar nada. O presbítero Misael veio aqui, fez a primeira parte, tá? Se ele não fizer isso com amor, com espontaneidade, não vale nada. Eu estou aqui quase uns 40 minutos falando, se eu não fizer isso por amor, não vale nada. E é isso que eu quero chamar a atenção da igreja. Coloque isso na sua mente. Existe uma escada a ser subida: fé, conhecimento, virtude, domínio próprio, perseverança, piedade, fraternidade e, por fim, o amor não fingido. O amor não fingido. Que Deus te abençoe. Que o Espírito Santo de Deus fale melhor ao seu coração.